Meu nome é Diego e hoje eu estou aqui no Centro Cultural Casarte, que tem uma parceria com Linha de Fuga, assim como com outros coletivos aqui da Zona Norte do Rio de Janeiro. No dia de hoje, a gente vai estar discutindo o tema de precarização do trabalho e terceirização. Estou aqui com o camarada Lucas e com o camarada Vitor. Vitor da Sociologia, sociólogo e professor da FAETEC. E da SEDUC também. E da SEDUC também. E o Lucas, que é do Sindipetro e economista, né? Foram meus camaradas de universidade, de UERJ, né? Então, esse é o primeiro episódio. A gente espera que a gente consiga conduzir depois mais programas e a gente abre aí com chave de ouro, discutindo essa temática que é importantíssima no dado momento. Então, Vitor, em relação a esse projeto da terceirização e tudo que está sendo colocado aí pelo governo e por essas forças parlamentares que estão no Congresso, como que a gente poderia entender esse projeto e esse avançar dentro de uma discussão política sobre neoliberalismo, avanço da direita nacional, de que forma essas coisas estão ligadas, né, engrenadas? Bom, como qualquer lei, qualquer medida que está acontecendo no momento, a gente tem que contextualizar isso aí e colocar no seu contexto histórico, né? As coisas não acontecem de forma isolada sem estar dentro de um contexto nacional e internacional maior. Então, por exemplo, a gente tem vivido desde os anos 70 a reestruturação, os autores chamam de reestruturação produtiva. Então, isso vem se intensificando, né, e casado com a globalização. Quer dizer, hoje, com a globalização, com a redução do custo dos transportes, vale a pena uma empresa sair dos Estados Unidos, sair da Europa e produzir na China, onde a mão de obra é mais barata, ir para a Índia. Quando o transporte, era caro, não valia a pena você levar a produção para a China, para a Índia e depois transportar para a Europa, o produto chegava lá mais caro do que era o produto europeu, então não valia a pena ir para a China. Com a redução do custo dos transportes, né, a revolução dos transportes, revolução das comunicações, que foi o que produziu essa globalização, tem ocorrido em larga escala que as empresas saem da Europa, saem dos Estados Unidos, saem dos países onde a mão de obra é mais cara, vão para os países onde a mão de obra é mais barata. E isso tem causado um acirramento na competição capitalista a nível mundial. Então, existe uma intensificação dessa busca dos países por fornecer ao grande capital internacional uma mão de obra o mais barata possível. E para isso é necessário que você vá fornecer a esse capital estrangeiro, multinacional, que agora não é nacional, multinacional, estão todos casados cada vez mais com a advento da globalização, uma mão de obra barata, flexível, apta a receber esse capital sem impor muitas exigências a ele. Então os países estão competindo para ver quem oferece a mão de obra mais barata, quem oferece a mão de obra mais flexível. Então vão sendo criadas cada vez mais leis que vão favorecer a vinda desse capital. Os estados nacionais estão disputando a vinda desse capital para o seu país. Então, por exemplo, por que a China é tão atrativa? A mão de obra é barata, é qualificada, então é mais barato, por exemplo, para a Apple produzir os seus celulares lá na China, paga $130 para o trabalhador e bota esse produto para vender nos Estados Unidos. Então a gente tem vivido esse contexto, né, essa intensificação da globalização, onde é preciso que a produção seja flexível. O Harvey dizia, né, o geógrafo americano, que a gente está vivendo num contexto onde essa acumulação é cada vez mais flexível. Você não produz mais em grandes lotes, né, como era no Fordismo. Você busca, nesse contexto do toyotismo, que surge lá no Japão, nos anos 60, e se espalha para o mundo inteiro, produzir em pequenos lotes de produção. Para atender a esse mercado cada vez mais rápido, cada vez mais flexível. Então você, por exemplo, tem hoje um carro personalizado. Você não tem um carro A e um carro B para comprar. Você entra no site de uma montadora, você monta todas as formas que você pode imaginar o carro. Tem dezenas de cores, dezenas de peças, dezenas de potências de motor, etc., que você pode personalizar o carro. E para você tem que ter, então, um sistema produtivo flexível. E a mão de obra para trabalhar nesse sistema flexível também uma mão de obra, tem que ser uma mão de obra flexível. Então você vai buscando criar
modificar as leis trabalhistas que eles consideram rígidas para tornar ela cada vez mais flexíveis, mais adaptáveis a esse capital que precisa estar produzindo aqui, mas se a mão de obra ficou cara por algum motivo, daqui a 5 anos está em outro país. Então, essa lei da terceirização, que está em vias de ser aprovada, ela está dentro desse contexto de reestruturação do capitalismo. Como que você acha que essa relação aí se soma ao que se está se discutindo aí sobre essa questão de onda conservadora, fortalecimento dos setores à direita da sociedade? Você acha que tem uma ligação aí? Olha, com certeza tem. Segundo os analistas, inclusive os analistas de direita, a gente tem um Congresso mais conservador nos últimos 50 anos, quer dizer, então a gente está num ambiente favorável para que as leis de interesse da burguesia sejam aprovadas sem muita dificuldade. Então o próprio PL da terceirização, que está sendo discutido agora, ele está há 10 anos tramitando no Congresso. Mas eles esperaram agora um movimento favorável, onde os conservadores, lê-se, a direita, está com ampla maioria no Congresso, então eles podem aprovar sem muita dificuldade as leis. Para a gente ter noção do quão conservador quão reacionário, nem conservador, a lei da terceirização o Renan Calheiros, do PMDB, está dizendo que isso é um desmonte dos direitos trabalhistas. A gente vê que nível a gente está com relação às leis trabalhistas. E a gente tem, lamentavelmente, no movimento sindical, está fragilizado, isso não é Brasil, isso é a nível mundial. Eu sou professor da FATEC, faço parte da Associação dos Trabalhadores da FATEC. A gente vê essa dificuldade de mobilizar o trabalhador. Isso acontece com a educação, com a saúde, com os transportes, com, enfim, todas as áreas. Você tem um individualismo crescente na sociedade, um superfracionamento da classe trabalhadora. Quer dizer, você não tem mais, como era no século XIX, aquele trabalhador que todos com condição semelhante, muito ruim, trabalhando na mesma fábrica. Você tem todo um fracionamento da classe, o que dificulta a união do trabalhador. Então, com o enfraquecimento da esquerda, o PT chegando no poder e se aliando cada vez mais à direita, existe uma decepção também muito grande com a esquerda, que todos nós que não somos do PT, que não fazemos parte, não apoiamos o governo, pagamos por isso. Então, a direita, os conservadores, estão botando a cara na rua, estão com força para fazer as mudanças que eles já querem há muito tempo. E agora eles estão, na prática, desmontando a CLT, desmontando partes importantes até da nossa Constituição. A gente fala muito dessa questão do que está sendo aprovado em relação à terceirização. Isso é um tema que está colocado, todo mundo está discutindo isso, mas, de fato, o que significa essa agenda que está sendo aprovada no Congresso, essas leis que estão aí sendo aprovada e daqui a pouco vigorando, de fato, o que são, né? Que a gente fala às vezes de uma maneira etérea, fala de precarização de trabalho e tal, mas ainda eu acho que para a maior parte das pessoas é muito abstrato essa discussão. Então, de fato, o que representa todo esse bombardeio que está vindo do Congresso aí para cima dos trabalhadores? Diego, só quebrando um pouquinho, primeiro agradecer o espaço, parabenizar o Casarte e a linha de fuga e parabenizar as falas do meu colega aqui, que foram também bastante esclarecedoras para mim. Primeiro a gente, só falando bem rápido do nosso Congresso, eu repetir isso, eu acho que é fundamental ficar bem claro na cabeça das pessoas. Nosso Congresso hoje é reacionário de direita, então nosso Congresso está vindo com diminuição da maioridade penal, está vindo chantageando esse governo, que eu não apoio, mas que fica chantageando esse governo, e é bom a gente ter essa concepção, né? Essa briga, por exemplo, Vitor, do Senado com a Câmara dos Deputados, eu tive presente lá um dia e o Renan Calheiros falou o seguinte: nós não podemos ampliar a terceirização na atividade fim, nós temos que limitar. Quer dizer que ele está dizendo que pode ter alguma terceirização na atividade fim. Então, no final das contas, ele está ampliando a terceirização legal que a gente tem hoje com a súmula 331. Então, eu acho que tem que tomar muito cuidado com esse Senado, né? A gente conseguiu tirar o compromisso do Paim lá, que ele vai tentar acabar com o projeto 4330 e abrir uma rediscussão na sociedade de que projeto de lei que a gente quer para regulamentar a terceirização. Eu costumo dizer, eu não sou cotista, mas o melhor projeto que foi costurado pelos movimentos sociais
foi o projeto 1621 de 2007, que foi do Vicentinho junto com a CUT. Lá estava previsto realmente regulamentar a terceirização, mas sem ampliar a terceirização ainda mais quanto está o 4330. Então, assim, esse 4330, isso tem que ser destacado. Ele não veio simplesmente para regulamentar a terceirização que já existe no Brasil, que muitas vezes é ilegal, né? Nem toda terceirização que a gente tem no Brasil é ilegal, e hoje você já não faz nenhum tipo de investigação a fundo dessa terceirização que já existe no país. Você está ampliando e você continua tendo alguns tipos de terceirização ilegal que existem no Brasil mesmo com 4330 sendo aprovado. Eu gosto sempre de falar também, a gente teve uma audiência pública na Alerj, onde um representante do Ministério Público, né, um procurador do Ministério Público, recebeu uma pergunta que foi: como é que está a cobrança em relação à terceirização hoje dentro da Petrobras? Mesmo a terceirização ilegal que existe, mesmo existindo o 331. Falou: nós estamos em investigação, nós estamos abrindo processo contra a Petrobras, mas mesmo sendo legal, se não houver pressão social, a gente não vai conseguir que essa terceirização não aconteça e que condene a Petrobras. Muitas vezes se usa essa desculpa que não tem uma lei, mas tem uma súmula, né? Quando não tem uma lei, a súmula é para isso. E aí, só para terminar essa primeira parte, é bom dizer também, tem muito trabalhador que fica perguntando se esse 4330 está atacando diretamente ele ou não. A gente teve uma súmula para permitir a terceirização só na segurança, depois a gente teve uma súmula para permitir a terceirização na atividade meio, e agora a gente tem esse ataque do projeto de lei que pode permitir a terceirização na atividade fim. E mesmo que a gente consiga que não tenha na atividade fim, ele é um grande retrocesso e a gente vai conversando isso ao longo aí. Sim, aí quando a gente diz que é terceirização na atividade fim, é dizer que a terceirização em todos os sentidos, né? Você pode terceirizar tudo. Quando você fala em terceirizar atividade fim, por exemplo, você não vai terceirizar a fiscalização, provavelmente, mas você pode terceirizar todos os subordinados, você pode terceirizar a linha de produção, você pode terceirizar o que é a atividade meio, que é a limpeza, a segurança. Você pode terceirizar tudo. E em alguns lugares do mundo teve essa experiência, né? No Sim. México, você tinha banco sem bancários, né? Era tudo terceirizado. Quer dizer, o cara ainda perde esse vínculo, né? O cara trabalha no banco, mas não é bancário, né? Sim. Tem uma súmula do TST que fala: o segurança que trabalha no banco não é bancário. Quer dizer, a súmula está lá dizendo: você é terceirizado, você não é bancário, apesar de você trabalhar em banco. E sobre o México, interessante, o México aprovou a lei da terceirização, se eu não me engano, em 2004. 10 anos depois, o México dobrou a proporção de terceirizados na sua economia. Sim. Ou seja, a gente está caminhando para isso. Com Aprovar certeza. uma lei que terceiriza em larga escala, porque isso significa redução de custos para as empresas. E essa lei vem para isso, para ampliar a terceirização. Eu acho que isso é sempre bom. Sim, você falar. eu também sou professor da SEDUC, né? E hoje eu estou lá vinculado como estatutário. A gente tem setores terceirizados dentro das escolas, normalmente é o setor da limpeza, muitas vezes a questão da cozinha, e hoje não se pode ter professor terceirizado. Com essa aplicação, no caso, poderia ter, né? A gente poderia ter uma associação Xuxa Meneghel colocando os professores ao invés de ser... O sistema GPI, o sistema Elite vendendo serviços. Vendendo professor para a rede estadual. Né? Você teria o professor terceirizado. Agora, levanta uma questão interessante também, que a lei, né, hoje, com a súmula 331 e aí o 4330 não muda, fala o seguinte: você não pode ter pessoalidade, você não pode ter subordinação. Então você vai poder ter um professor dando aula que não é subordinado ao diretor da escola. Sim, é subordinado à empresa que ele está trabalhando. Exatamente. Agora, como é que eu tenho um professor que eu não posso dar ordem? Quer dizer, no final das contas, eu vou dar ordem para o professor, vou descumprir a lei do mesmo jeito. Eu acho que é bom deixar isso também, porque eu já vi situações, né? Eu sou do movimento sindical, né? Fui coordenador, estou diretor da Secretaria de Terceirizados, onde você via o gerente preocupado de como que ele ia passar a orientação para o terceirizado para não qualificar a subordinação do terceirizado a ele. Agora, como é que eu tenho, por exemplo, também uma secretária que não pode receber a ordem direta do seu gerente? Ela tem que receber a ordem da empresa que contrata ela. Se a secretária recebe a ordem direta do gerente, a lei hoje, que é a súmula 331, diz que é subordinação. Se é subordinação, a terceirização é ilegal. Nossa.
E 80% da força de trabalho hoje da Petrobras é terceirizada, né? Contando empreiteiras, né? Comperj, essa questão toda. Inclusive tem a discussão, nós do Movimento Sindical fazemos, que não dá para você também ter a Petrobras como empreiteira, mas por que não ter uma empresa estatal empreiteira para construir o nosso país, né? Ao invés de contratar, né? Exatamente. Vitor, então, de que forma a gente pode dizer que essas leis, essas colocações que estão vindo do Congresso são processos de precarização do trabalho? O que significa dizer isso também? Precarização do trabalho. Bom, a gente definir primeiro o que seria precarizar, né? Quando você tem uma determinada condição de trabalho, isso vai se deteriorando, vai se tornando precário. Então, é importante a gente entender que as coisas não assumem, não vai estar escrito em lei nenhuma que o trabalho vai ser precarizado. Sim, não vai estar na lei lá, vamos tornar o trabalho precarizado. Assim como as coisas não são propriamente que estão escritas, a gente tem que interpretar na realidade concreta do que já vem ocorrendo. Então, a gente teria que escutar quais argumentos favoráveis à terceirização, né? Bom, quem defende isso? Bom, são os patrões que defendem isso exclusivamente. CNI, Confederação Nacional da Indústria, Confederação Nacional do Comércio, FEBRABAN, Federação dos Bancos, setores maior parte do nosso Congresso que são conservadores e bancados por essas entidades patronais também. Bom, que benefícios então isso teria para esses patrões? Por que eles defendem isso? Bom, primeiro que é a redução de salário, né? Isso não está escrito em lugar nenhum que isso vai acontecer, mas quando você vê as estatísticas hoje, onde o trabalhador terceirizado, ele ganha bem menos do que o trabalhador da empresa principal, né, efetivo. Isso significa, na parte, quando você terceiriza em larga escala, como é o que vai acontecer, significa redução de salários para esse trabalhador. Outra coisa que é importante a gente assinalar, que eu acho que pouca gente tem prestado atenção nisso, é que você vai ter um trabalhador mais dócil, porque você vai na prática quebrar os sindicatos. A intenção oculta dessa lei também é quebrar sindicatos, porque você quebra a possibilidade de unidade deles. O que fez com que lá no século XIX você conseguisse, com toda aquela aparente desordem social, unificar os trabalhadores? Trabalhavam todos numa mesma fábrica, uma quantidade enorme de pessoas na mesma condição. Agora você vai pegar esses trabalhadores, os mais precarizados, e vai dividir ele sobre várias empresas menores. Você vai ter dentro de uma empresa o trabalhador de primeira classe, o trabalhador de segunda classe, o trabalhador de terceira classe. Então, para criar uma unidade entre eles vai ser muito difícil. Então, você vai ter numa empresa terceirizada que presta serviços de limpeza, por exemplo, 5 trabalhadores estão aqui numa empresa em Irajá, outros 5 trabalhadores estão em Campo Grande, outros 3 estão em São João de Meriti, outros 2 estão no São João. Como é que esse trabalhador vai se unir? Então, na prática, isso tem uma intenção também de quebrar a possibilidade da união desses trabalhadores. E outro, vão atrelar eles a sindicatos que são ou inexistentes, como a gente vê, ou sindicatos frágeis, chapa branca, que estão não interessados na luta pelo interesse dos trabalhadores. Só dar um minuto de uma coisa prática. A gente do Sindipetro tem uma atuação no SEMPES que está rolando em defesa do transporte, que os terceirizados não têm direito ao transporte oferecido pela empresa, pela Petrobras, e os próprios têm. E aí, por uma questão assim, pelo menos eu vou tentar que o sindicato do terceirizado participe da luta. Por que não dar uma ligada para ele e ver se ele está disposto a aparecer na reunião? E aí eu liguei para um dos sindicatos que representam um dos terceirizados lá do SEMPES, e o rapaz falou o seguinte: você está tendo problema aí no SEMPES? Eu falei, a gente está tendo problema no SEMPES, a gente está lutando pela volta do transporte, porque o terceirizado não tem direito e o próprio tem. Me dá um nome do funcionário que eu procuro ele e resolvo. Eu falei, não, eu te chamei para vir aqui na reunião, eu não te chamei para te passar o nome de um funcionário. Quer dizer, eu ligo para um sindicato que eu nem conheço a pessoa ainda, me apresento, diretor do Sindipetro, a gente está numa luta pela volta do transporte do terceirizado, e o cara pede para eu dar o nome de quem é o funcionário que está dando problema, quem é o funcionário que está reclamando, que ele vai resolver. Provavelmente para ajustar o maluco lá, né? Pô, fica bastante estranho e a gente vê a realidade, a dificuldade que a gente tem de representar um trabalhador que legalmente eu não represento e que o sindicato que legalmente representa ele não luta por ele, né? Queria só dar essa complementada. Desculpa. Não, claro, e a gente vê que infelizmente, na história do movimento sindical, você tem uma fração grande dos sindicatos que estão totalmente atrelados aos patrões, que são meros cascas burocráticas, que na verdade servem muito mais para conter a ação dos trabalhadores do que propriamente para estimular uma reivindicação. Bom, então por que significa na prática uma precarização essa terceirização?
tecnicamente falando, se você olha a lei, não tem nada que diz ali necessariamente que vai ter uma precarização. No entanto, como eu disse antes, a gente olha os dados e vê, o terceirizado ganha menos. O terceirizado é uma mão de obra muito mais volátil, ele fica muito menos tempo na empresa, 2,6 anos a menos do que o trabalhador da empresa principal. Esse terceirizado está muito mais vulnerável a sofrer acidentes. A grande maioria dos acidentes no Brasil são acidentes no trabalho, são com terceirizados, e 80% dos acidentes fatais são com trabalhadores terceirizados também. Então, na prática, vai significar jogar esses trabalhadores por uma condição de uma maior vulnerabilidade jurídica também, com relação à própria possibilidade dele depois entrar na justiça para garantir o direito dele. Porque também, uma fábrica tem um patrimônio. Em último caso, se uma fábrica faliu, uma empresa grande faliu, tem a possibilidade do trabalhador entrar na justiça, ou os trabalhadores coletivamente entrarem na justiça, a justiça mandar vender o patrimônio para pagar o direito trabalhista. É interessante lembrar que empresa terceirizada quase nunca tem patrimônio. Então, se essa empresa perder, por algum motivo, um contrato, vier à falência, não tem muito o que você pegar para vender para pagar o direito do trabalhador. Então, esse trabalhador também fica vulnerável por esse aspecto. E, para além, complementando, a questão principal, quebrar os sindicatos. A gente vai ter, na prática, uma proporção grande de trabalhadores que vão ser empurrados por uma representação sindical que é falsa, que na prática não existe. Então, isso, na prática, vai levar a uma precarização do trabalho que, sob alguns aspectos, vai fazer a gente se assemelhar às condições que a gente tinha lá no século XIX, antes de constituir, né, no caso europeu, e aqui no nosso caso antes aí dos anos 30, 20, quando a gente começa a conquistar algum direito trabalhista, quando a gente estava totalmente desestruturado, completamente à mercê do capital. Então, Lucas, quando a gente está falando de terceirização, quando a gente está falando dessas leis e dessas colocações que vêm do Congresso, que vêm do Parlamento conservador que está aí, muitas vezes a coisa fica conceitual, mas não fica material, né? Na questão de a gente conseguir mesmo sentir o drama desses trabalhadores que estão associados às empresas, aos serviços estatais também, de uma forma diferenciada daquele que é um estatutário, daquele que é contratado pela empresa principal e por aí vai. Então, na sua posição, na sua militância, eu gostaria que tu falasse um pouco desses dramas dessas pessoas, dessa questão na prática, né? O que é aí tá colocado nessa condição diferenciada que é dentro do trabalho terceirizado. Então, Diego, antes de entrar na Petrobras, eu sempre comento que eu fui terceirizado da Contax trabalhando para a Oi, né? Na verdade, aquela terceirização existiu para uma coisa, para diminuir o salário, que o serviço era igual, né? O motivo da terceirização foi para garantir a diminuição do trabalho. Uma das coisas que é importante falar da terceirização é que hoje o terceirizado ganha aí, em média, uns 25% a menos do que ganha um próprio da empresa contratada. Só que nem sempre o terceirizado é mais barato. Por quê? Porque eu tenho uma empresa fazendo o quê? Selecionando os trabalhadores e oferecendo essa mão de obra. Muitas vezes o terceirizado sai mais caro para a empresa contratante, né, do que ela contratar o funcionário direto. Aí ela tem a facilidade da flexibilidade da relação trabalhista, teoricamente a empresa principal não tem que contratar e demitir, fica a cargo da empresa terceirizada. Eu acredito que seja um dos motivos que eles terceirizem mesmo, ficando mais caro do que o próprio. Mas é bom dizer, o funcionário terceirizado, em sua maioria, grande maioria, eles ganham muito menos e são... É bom destacar só um caso, né? Existem algumas terceirizações que eu costumo chamar de terceirização de luxo, né? Que são os terceirizados indicados por seus padrinhos políticos e empresas estatais, né? Que esses sim têm salários mirabolantes. Eu gosto de destacar isso. Mas é extrema minoria. Extrema minoria. Ainda usam a terceirização para enriquecer meia dúzia de bolsa enquanto escraviza, né? Sim. O Paim fez uma comparação muito boa, né? Que é exatamente isso que eu vinha falando. A terceirização é a escravidão moderna, mas aí se aproveitam da lei para fazer uma minoria lá, ganhar uma fortuna, e trabalhando na maior parte das vezes muito pouco também. Tem muitas experiências no sistema Petrobras que é possível a gente relatar. Por exemplo, eu estava falando agora há pouco do SEMPES.
o cara próprio da empresa, ele tem um ônibus para levar e trazer, e não é à toa porque tem um ônibus da empresa, porque o Sempre é um local de difícil localidade, como tem ali em Caxias também, a Reduc. E o terceirizado não, o terceirizado tinha que dar o jeito dele, o cara pegava 2 ônibus, 3 ônibus, já chegava cansado no trabalho, e aí a gente abriu uma negociação com a empresa, começamos a mobilizar os trabalhadores terceirizados, e aí é bom destacar, sem representação legal desses trabalhadores, os trabalhadores com certo receio sim de fazer a mobilização, tanto que a gente fazia uma parte das vezes na hora do almoço, que diminuiria ali a repressão. Mas a gente teve informações de trabalhadores que apareceram ou que queriam aparecer, que ouviram certos recados da empresa para não aparecer. Mas a gente conseguiu a maior parte dos ônibus para os terceirizados do Sempre. Tem alguns que a gente não conseguiu ainda, mas para a maioria a gente conseguiu nessa base de cobrar, mas com o sindicato presente sem representar legalmente esse trabalhador. E quando você faz contato com o sindicato que representa ele, lamentavelmente ele não vem para a luta, né? Então, uma das coisas que a gente tem que discutir é, se existir terceirização, no mínimo, que seja o mínimo possível de terceirização e o máximo de direito para esse terceirizado. O 4330 vem, por exemplo, dizer que vai ter direito ao mesmo refeitório, vai ter direito ao mesmo plano de saúde, se a terceirização for aprovada pelo projeto de lei. Mas a gente fala, hoje, existem questões que a súmula 331 não permite e acontece. Quem me garante que fazendo um projeto de lei hoje que tira direito dos trabalhadores e teoricamente me dá algumas garantias, que essas garantias vão ser cumpridas se hoje com o que eu tenho, as garantias que eu tenho não são cumpridas? Eu faço um depoimento pessoal, eu trabalhava executando uma atividade que um terceirizado, grande pessoa de luta, bom trabalhador, sem nenhum questionamento em relação ao profissional, ele está de parabéns, ele executava a mesma atividade que eu. Afinal, aquela atividade, atividade meio, é atividade fim, por que eu próprio da empresa podia executar aquela mesma atividade? Essa pessoa não recebia nenhuma ordem, ela não tinha nenhum tipo de subordinação para um próprio. Isso não acontece, por exemplo, dentro do sistema Petrobras que eu trabalho. Óbvio que acontece. Como é que você tem uma secretária que não tem subordinação a seu gerente? Como é que você tem futuramente, hoje não, mas se esse projeto passar, como você vai ter um professor que não receba a ordem do diretor, né? Acho que precisa ficar bem claro o que eles estão caminhando. E aí, dando alguns outros depoimentos, a gente já teve caso também no EDISE, os trabalhadores da manutenção começaram a se mobilizar, fizeram uma paralisação, a empresa demitiu 2, né? Uma empresa demitiu 2, a outra não, foram 2, foi limpeza e manutenção. Na limpeza demitiu 2, a gente conseguiu empregar em outra empresa terceirizada do sistema, mas esses trabalhadores ficaram com receio, a gente tem dificuldade hoje de fazer qualquer mobilização junto com esses trabalhadores. E já o pessoal da limpeza, eles fizeram uma estratégia diferente, eles tiraram um gestor durão e colocaram uma gestora gente boa, uma gestora que negociava, uma gestora que ouvia o trabalhador, e ela foi lá e chamou as principais lideranças para posições estratégicas na hierarquia da empresa terceirizada, e a mobilização ali acabou se desfazendo também, não questionando. Eu acho que esses profissionais com certeza tinham capacidade para assumir essa posição, mas não acredito que seja por isso que eles assumiram essa posição. Eles assumiram porque eles eram liderança de greve e precisava-se que esses trabalhadores de alguma maneira parassem de se mobilizar. Inclusive eles eram da CIPA, né, que é uma das poucas seguranças que a gente tem, que é quando o trabalhador terceirizado, ou o próprio também, é da CIPA, ele tem uma certa estabilidade, né? Eu falo certo porque não é 100% estável, mas tem uma segurança. Por exemplo, tentaram transferir um trabalhador terceirizado que estava sempre na mobilização e ele era membro da CIPA. A gente chegou junto lá e falou, não, ele é membro da CIPA, vocês não podem transferir ele de local de trabalho, e não transferiu. Mas a gente tem casos contrários também, a gente tem casos de terceirizado que era membro da CIPA e que foi deixado, por exemplo, em casa durante meses sem trabalhar porque não queriam aquele profissional ou porque colocaram em outro local de trabalho que não é legal, quer dizer, descumprem a norma regulamentadora número 5, né, que a gente utiliza muito, que defende bastante também os trabalhadores que têm alguma atuação. E uma outra questão, Diego, que é legal falar, tem alguns terceirizados que mesmo nessa relação eles conseguem colocar a cara e... Bom, se eu for demitido, eu vou correr atrás desse emprego, eu não vou aceitar esse nível de exploração, esse nível de humilhação. Tem outros terceirizados não, que ficam mais receosos. E uma vez,
eu me candidatei ao conselho de administração da minha empresa para disputar o conselho, esse é outro assunto, e eu coloquei lá, não a terceirização que precariza o trabalho. E aí veio um terceirizado, eu achei bem legal, falou, você quer dizer então que a gente terceirizado que precarizou o trabalho? Eu falei, não, é o contrário, cara. Você recebe menos, você executa um bom trabalho e tem uma pessoa lucrando atrás de você, enquanto você está aqui batalhando para ganhar menos, você não tem um bom plano de saúde, complementa a vida. Só dar uma complementação, um exemplo em cima disso, que como trabalhador terceirizado ele é duplamente explorado. Exatamente. Porque o trabalhador está na empresa, vamos supor que ele ganhe R$ 1.300. É tirado um lucro em cima dele. O trabalhador ele nunca vai receber pelo que de fato ele produziu, que tem o lucro do patrão. Quando a empresa contrata um terceirizado, naturalmente é para pagar menos, né? Você não contrata terceirizado para pagar mais, porque a intenção é economizar. Aí você paga R$ 1.000 pelo trabalhador terceirizado. Então você já está tirando R$ 300 aí do salário desse trabalhador. Esse trabalhador terceirizado, você está pagando para a empresa R$ 1.000 para ele, mas ele não vai receber 1.000 porque tem o lucro do patrão dele. Exatamente. Então o patrão da empresa principal tira a mais-valia em cima dele, o patrão da empresa terceirizada tira também uma exploração do trabalho dele. Então ele é explorado por duas frentes ao mesmo tempo. Eu estava até escrevendo um artigo sobre terceirização outro dia que eu falei exatamente isso. A terceirização só foi um novo meio que os patrões inventaram para aumentar a sua mais-valia, né? Para aumentar o seu lucro. Eles inventaram um novo meio. Qual é agora que a gente pode inventar de uma maneira que divida os trabalhadores? Porque isso é uma questão importante, né? Você chega hoje num trabalhador, muitas vezes a pergunta que ele fala mas pô, esse projeto de lei vai me atingir em quê? Eu falo, cara, tudo bem que você esteja preocupado com o imediatismo de te atingir, mas a gente é uma classe, cara. Se a gente não se enxergar enquanto classe, cada vez mais a terceirização vai ampliar, porque tem uma classe querendo explorar a gente cada vez mais, que são os patrões. A gente não faz parte dessa classe. A gente não é dono de empresa, a gente não é dono de meio de produção. A gente vende força de trabalho. A partir do momento que você vende força de trabalho, você faz parte de uma classe. Você pode não ter consciência disso, mas você faz parte dessa classe. E sem contar ainda que também a grande mídia está aí sempre para pegar o individualismo, né? Então o cara cada vez aprende mais a olhar só o apontando para ele a possibilidade dele ser o patrão. Quem sabe amanhã ele vai ser o e dono. até porque essa grande mídia, muitas vezes ela entra por meio de terceirização, por exemplo, na educação. Na educação a gente tem a Rede Globo lá com sistemas de ensino. Verdade. Ganhando via né? a prefeitura do Eduardo Paz, via a autonomia lá do que era colocado pelo ali. Então entra também, né? Eles não teriam como defender o contrário. A gente já tem situações na saúde, a gente está falando de educação, mas na saúde onde hospitais inteiros, aqui no estado do Rio de Janeiro já tem isso. Estava dando exemplo aqui da saúde, a gente está falando da terceirização que está vindo, mas isso já está em alguns setores do serviço público funcionando em larga escala. Você tem hospitais da rede estadual municipal aqui no Rio que são geridos por OS, né, organizações sociais, que na prática, como a gente sabe, os médicos sabem, os enfermeiros sabem, a população sabe, são empresas disfarçadas que estão administrando a saúde do nosso estado. As UPAs, né? As UPAs é tudo terceirizado. Sim, são terceirizados. O Hospital Pedro II, lá em Santa Cruz, onde eu moro, é gerido por uma OAS. Todo mundo sabe que, na verdade, aquilo ali é uma empresa privada disfarçada. Inclusive, o próprio Ministério Público já recomendou que seja retirado a OAS porque foi constatado superfaturamento ali na gestão do hospital. Então, quer dizer, a gente tem que entender a nossa realidade hoje, de 2015, é muito mais complexa do que a gente leu nos livros lá referente ao século XIX. Né? A gente tem um fracionamento da classe trabalhadora, um fracionamento das circunstâncias onde se aplica essa exploração do trabalho. Sim. Tem níveis diferentes, tem situações diferentes, tem situações onde a terceirização é para economizar pura e simplesmente dinheiro, tem situações onde a terceirização custa mais caro, mas é feita porque gera dinheiro para o capital de uma outra forma. Então, por exemplo, um terceirizado da limpeza da rede Frytec, que aliás o dinheiro destinado a pagar os terceirizados é mais do que para pagar por todos os servidores, e não é porque os terceirizados ganham bem, os terceirizados ganham. Quer dizer, tem alguém aí levando tem alguém ganhando uma muito. Grana. Cada terceirizado ganha em torno de R$900. Tem limpeza, portaria e tal. Cada terceirizado custa para os cofres do Estado quase R$4.000. Então, quer dizer, você tem um lucro aí da empresa de quase R$3.000 em cada funcionário. Porque é a distância entre o salário que ele recebe e o quanto ele custa para os cofres do Estado. Então, nesse caso, a terceirização nem é para economizar dinheiro, não. É para retirar do fundo público, do dinheiro do Estado, uma fração e destinar
ao grande capital. Porque nesse caso seria até mais barato colocar um servidor público concursado. Nesse caso, é mais um dos casos que eu gosto de destacar. Além daquele caso minúsculo que eu quis destacar, que são os apadrinhados, né, que colocam alguns terceirizados ganhando uma fortuna, que é o mínimo do mínimo, é sempre bom destacar isso. A gente tem um outro tipo de terceirização também, que é a porta da corrupção, né, cara? Pô, é meio estranho você ter um cara que custa R$4.000 pro Estado, ninguém consegue fazer uma concorrência mais barata para pagar R$900 por mês por terceirizado. Quer dizer, você tem uma empresa aí que ganha mais ou menos R$1.500 por mês pelo terceirizado, mesmo pagando todos os direitos terceirizados, o cara tem uma mais-valia, tem um lucro ali considerável. Um cara que ganha 4.000, 4 vezes. E coincidentemente, quase todas essas empresas terceirizadas que têm contratos com o Estado financiam as campanhas eleitorais dos parlamentares que são eleitos e estão agora defendendo isso no parlamento, que seja aprovada a terceirização em larga escala. Até porque não existe doação, né, na campanha eleitoral, existe investimento, inclusive tem estudos ótimos que mostram que o investimento em campanha eleitoral é um dos melhores investimentos que você pode fazer. Essa história me lembrou o ar-condicionado que a SEDUC aluga, né? Ao invés de comprar um ar-condicionado para os colégios, eles alugam de uma empresa. E aí o aluguel é igual ou mais do que eu comprar o ar-condicionado. Então, tem essa questão da corrupção e tem a questão também, eu acho que é interessante discutir, a questão da privatização, né? Você não dá o nome de privatização. Você privatizar por dentro. Não precisa vender a coisa pública e botar na porta de cada escola o nome de uma empresa. Você mantém formalmente como estatal, no entanto, quem está gerindo aquilo ali por dentro são as empresas. E ainda é mais perverso, porque não só mantém ali essa questão, como o Estado continua dando dinheiro, entendeu? Para essas empresas. Então, a Rede Globo lá não tem mais audiência como tinha antigamente. Aí montam um esquemão para o Estado, que eles tanto criticam o Estado, não tem que ter Estado e tal, mas aí montam um esquema para pegar o dinheiro da educação para a Rede Globo. Que a gente criou, essa grande mídia criou o mito da eficiência da coisa privada, né? Independente de qualquer coisa, pegou no senso comum que a coisa privada funciona, a coisa pública não funciona. No entanto, a gente vê o que é mais defendido pelos próprios privatistas, né? Você vê o PSDB que se gaba tanto, privatizou a telefonia agora, todo mundo tem celular, tem 2 chips, celular com câmera, não sei o que e tal, ficou tudo muito moderno. A Oi é campeã de processos na justiça, as outras, claro, a TIM, né, que todas são campeãs também de processos na justiça, tem uma qualidade péssima, no entanto, a gente considera sempre que a coisa privada funciona, a pública não funciona, quer dizer, a telefonia é uma prova de que isso não é verdade. E a gente tem uma outra coisa legal também para destacar, voltando um pouquinho à Globo, a esposa do Eduardo Cunha, né, que teve problema de trabalho, era terceirizada, se aproveitou que não existia um 4330 aprovado, processou a Globo e foi considerada funcionária seletista da Globo, né? Eu queria parabenizar a mulher do Eduardo Cunha pelo processo, né? E perguntar ao Eduardo Cunha, né? Eu acho que é sempre bom fazer isso. Eu acho que ele não vai responder, mas é bom fazer a pergunta. O que ele acha da esposa dele ter processado a Globo, sendo totalmente contra tudo que ele pensa, né? Ou defende, né? Eu acho que isso é bom também a gente destacar. Interessante. Então, essa pergunta aí para ambos, a gente tem um desafio que é contrapor a precarização do trabalho, e já que a gente entende que essas leis vêm a somar na precarização do trabalho, há uma demanda para o movimento social que é enfrentar essas colocações, né? Para vocês, como fazer isso? Qual é a tarefa aí que está colocada para os movimentos, para os sindicatos e para todos os setores da população crítica em relação aí a esse bombardeio? Bom, primeiro eu queria falar, eu fui uma vez para Brasília, teve um Fórum Nacional dos Trabalhadores Ameaçados pela Terceirização. Eles fizeram um seminário muito bom lá em Brasília, tá disponível na internet para assistir também. E eu acho que a gente precisa também de estudos, né, que continuem comprovando como é ruim a terceirização e que os trabalhadores consigam se organizar em cima disso. O DIEESE também tem estudos sensacionais na internet, quem quiser poder pesquisar um pouco mais. É importante também, como dados que o Vitor trouxe aqui, o DIEESE ajudou, junto com a CUT, junto com outras centrais sindicais, a fazer. A gente aqui no Rio de Janeiro, Diego, a gente tem uma certa dificuldade. A gente sabe que o campo da esquerda dificilmente se une
mas eu gosto sempre de brincar, né? O Eduardo Cunha ajudou muito para isso, né? Ele veio aí atacando toda a classe trabalhadora, todo o povo brasileiro, né? Porque ele não ataca só os trabalhadores, ele ataca todo mundo, ele se reduz a defender uma meia dúzia que financiou a campanha dele, né? Mas 6.800.000 reais. Exatamente, tá aí o valor que infelizmente foi depositado para esse cidadão virar deputado federal, né? São as falhas da democracia que a gente vive aí, né? Esse cidadão tá lá. Bom, então assim, aqui no Rio de Janeiro a gente conseguiu fazer um ato junto, se eu não me engano foi 14 de abril, né, em defesa dos trabalhadores. A gente continuou fazendo reuniões, estava acontecendo sempre lá nos sindicatos petroleiros. Se o pessoal quiser acompanhar também, tem apn.org.br, vai estar lá as datas. Essa semana agora vai ter uma reunião lá operativa para a gente continuar unificado. Então a gente está lá, PSTU, está lá o PSOL, está lá o PT, está lá o PCdoB, está lá o PCB, estão as centrais sindicais também, estão independentes. Então a gente está construindo aí um movimento de unidade aqui no Rio de Janeiro como contraponto, pelo menos, a esses ataques que estão vindo agora. Então a gente fez também o 1º de maio unificado lá na Lapa, que a gente sabe que foi um ato de vanguarda, foi do movimento, mas pelo menos foi um ato que a gente também levou atividades culturais para esse ato. O Casarte, inclusive, teve um representante lá, foi bem legal aquela atividade. A gente conseguiu fazer agora também, dia 29 de maio, o Dia Nacional de Mobilizações rumo à greve geral. O Rio de Janeiro não foi o estado que mobilizou mais, São Paulo foi melhor, por exemplo, mas a gente conseguiu criar um ato tanto na Cinelândia quanto na Candelária que se unificaram no final, né? A CUT preferiu fazer separado junto com a CTB e a gente, independentes e de outras centrais, fez caminhando da Candelária até a Cinelândia e unificou o ato lá. Então assim, a gente está criando alternativas, a gente está tentando criar unidade e é um fórum quanto a PL 4330, quanto o ajuste fiscal, quanto o MP 664, 665, quanto a terceirização, quer dizer, tem vários ataques que estão vindo do governo federal, né? O governo Dilma, ele está com muito ataque à classe trabalhadora e a gente está cobrando dos nossos colegas que ainda são no PT, que estão no movimento sindical, qual é a postura que eles vão ter em relação ao governo fazer esses ataques claros à classe trabalhadora, que eles vão ter que ter postura, né? Não dá para ficar fingindo que todos os ataques só vêm do Eduardo Cunha, que é um cidadão péssimo para a gente, lamentavelmente é presidente da Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados também nunca foi um exemplo de defesa do povo, mas esse cidadão tem sido um exemplo de tudo que não deveria ter sido eleito lá. Então a gente tem conseguido criar vários focos de unidade. Agora a gente tem que reconhecer as dificuldades que a gente tem. A gente tem que reconhecer que a grande mídia, por exemplo, prega o individualismo. Aí você chega num cara e fala de manifestação, já perguntar para que ele vai, mesmo que esteja atingindo ele de alguma maneira, enquanto não pegar no calcanhar mesmo, você tem dificuldade de fazer. E outra coisa é a esquerda saber manter, cada grupo que tem, saber manter, na minha opinião, humildemente falando, né, saber manter a opinião que ela tem, a defesa que ela tem, mas saber dialogar pelo menos os pontos que a gente tem em comum de defesa da classe trabalhadora para a gente fazer junto, né? A gente começar a priorizar as nossas diferenças, que são muitas, né? Eu, por exemplo, tenho diversas diferenças com a CUT, mas eu quero um ato unitário com a CUT. Eu tenho diferença com a CSP com luto, mas eu quero um ato unificado com a CSP com luto. Porque não vai ser a gente independente. Eu, por exemplo, em central eu estou independente, eu tenho um partido político, mas eu não tenho uma central, que vai conseguir unificar a classe trabalhadora para a gente resistir a esses ataques. E quem sabe a gente consiga passar também só de não aceitar esses ataques e sim a gente começar a avançar, como o debate da democratização da mídia, né, que eles colocam aí como se a gente estivesse querendo censurar a mídia. Não, a mídia hoje é censurada, né? A gente quer realmente que tenha espaço para todo mundo. Bom, é difícil pra caramba essa pergunta, eu acho que ninguém tem uma resposta certa, mas a gente vai dar alguns palpites. Bom, óbvio que a primeira coisa é a união dos trabalhadores, quer dizer, tal como a história já mostrou, só a união faz a força. Então, esse trabalhador que separado, ele não tem poder frente ao patrão, o patrão demite ele pura e simplesmente, ele coeso, ele em grupo, ele já consegue exigir, fazer contraponto ao patrão. Então,
Quando você tem, por exemplo, a situação do empregado e o desempregado, já essa fracionamento da classe trabalhadora, você faz com que o desempregado queira o emprego do empregado, você já causa uma divisão na classe. E a gente tem que, para tentar resolver o problema, primeiro diagnosticar bem, né? O médico não pode achar que o pâncreas está ruim, e quando na verdade é o fixo, senão ele vai resolver o problema errado. Então vai criar um outro problema. Tentar diagnosticar as dificuldades que a gente tem. Então, primeiro, a gente reconhecer que eu acho que falta uma parte da esquerda compreender isso, que a gente não tem aquela classe trabalhadora que tínhamos no século XIX ou no início do século. Você não tem mais uma grande maioria de miseráveis explorados que trabalham 16 horas e uma burguesia muito rica. Você tem uma classe média, você tem uma classe média baixa, você tem alguns subindo, alguns descendo, você tem os pobres, os miseráveis. Você tem que compreender essa complexidade social que é muito difícil para buscar uma unidade. E é difícil pra caramba. Não tem resposta certa, mas eu quero lançar algumas problematizações. Por exemplo, a gente vive um contexto, né, pós-fim da União Soviética, né, de 91 para cá, com um enfraquecimento do comunismo, do socialismo mundo afora. Talvez agora, nessa segunda década do século XXI, a gente esteja crescendo de novo esse movimento, mas a gente viveu um refluxo muito forte, em especial nos anos 90 e início dos anos 2000. E o Hobsbawm se perguntava, o que vai ser do mundo onde o capitalismo não tem mais o comunismo? Ele vai partir para cima de novo, que é o que ele está fazendo. Não se tem medo do socialismo, não se acredita nisso. Uma vez eu conversando com uma espanhola e aquele desemprego enorme, 50 e tantos % de desemprego, mas eu falando, poxa, mas todas essas propostas que eu tô falando estão dentro do capitalismo. Eu acho, por que vocês não levantam a bandeira do socialismo? Não, mas que a gente não acredita nisso. Então, quer dizer, esse contexto onde o capitalismo não tem medo do socialismo vai fazer com que eles passem por cima da gente. Então, quer dizer, a gente tem que encontrar novas formas de tentar organizar a classe trabalhadora, disputar com essa mídia que promove o individualismo a todo tempo, que coloca as diferenças como maiores, mais fortes do que as unidades. Então, por exemplo, um trabalhador que ganha R$1.500 se acha de uma outra classe social do trabalhador que ganha R$1.000. A gente vê isso, infelizmente, na escola. Um carro novo na garagem. Um carro novo na garagem, quer dizer, o fetiche da mercadoria, de um carro, de um celular, como se aquilo ali fosse diferenciar e não se reconhecer, né, mais como classe trabalhadora. Quer dizer, a gente deve buscar unidade. Eu acho que a nossa esquerda tem que primeiramente buscar um mínimo de unidade. A gente tem um fracionamento das esquerdas gigantesco, quer dizer, às vezes você tem 9 pontos de unidade e 1 de divergência. Esse 1 de divergência é suficiente para esses... Eu não estou chamando de esquerda só os partidos, né? Eu estou chamando aqui o MST de esquerda, como um grande partido da esquerda, como esse centro cultural onde a gente está aqui, quer dizer, esquerda não é aquilo que é registrado só pelo Tribunal Superior Eleitoral, né? Claro. Como todos os movimentos, o movimento estudantil e tal. A gente tem um fracionamento muito grande. Para a gente disputar a representação e trazer a classe trabalhadora, acho que a primeira coisa é a gente buscar um mínimo de unidade e tentar promover uma militância, como por exemplo, acho que documentários como esse, que faça primeiro promover uma compreensão sobre o assunto para depois buscar uma unidade para enfrentar isso aí. A unidade é a primeira coisa. Em 2013 a gente teve um boom, né, social, que teve como pauta a questão da mobilidade urbana, a questão dos aumentos de passagem e tal, mas também colocou uma série de outras pautas, né? Aqui no Rio de Janeiro a gente teve a questão da aldeia indígena que tinha sido removida ali do Maracanã, a gente teve greve dos professores, a gente teve a questão da saúde, teve um boom. Vocês acreditam que a gente possa ter um outro boom relacionado a essa questão da precarização do trabalho, mesmo que não seja pelos movimentos mais tradicionais, pelos novos caminhos? Podem ser por novos caminhos? Como que é? Olha, vamos começar? Pode ir lá. Também difícil a pergunta. Acho porque, que essa é a mais difícil. Enfim, na ciência social a gente não tem elementos para deduzir o que vai vir depois, ao contrário das ciências de lá, e é isso que eu acho mais espetacular nas ciências humanas, né? A gente está lidando com o humano que é complexo, a gente nunca consegue compreender. Inclusive fatores talvez até psicanalíticos, não dentro da sociologia ou da história, mas enfim, questão difícil de compreender. A gente viu que os movimentos de 2013 foi uma explosão de tudo que estava engasgado na sociedade brasileira. Não foi só a esquerda que gritou. A direita foi para a rua, a gente depois é que foi identificar
que a direita também estava na rua e depois que a gente foi identificar os conflitos, e estava forte. Quando a gente viu a agressão lá de um companheiro nosso que foi espancado, foi parar no hospital, e com pessoas gritando sem partido, pessoas provavelmente despolitizadas que agrediram o companheiro porque identificavam com um partido, que no caso é o PSTU, que não tem um parlamentar como um partido dentro do sistema, quer dizer, um grau de despolitização tremendo, inclusive nos dá até medo do fascismo, né? Porque o fascismo surge nesse contexto onde você tem muita revolta e você não sabe bem para onde as coisas estão indo. Bom, não sei dizer se seria possível ter um boom. A gente tem visto, no curto prazo eu acho que não, mas a médio prazo, sendo aprovada essa lei, o trabalhador vai sentir. Porque eu acho que nós da esquerda temos uma cisão muito grande entre a esquerda intelectualizada, digamos, né, da academia, e a esquerda que está no dia a dia da coisa. O trabalhador, às vezes, de esquerda ele não sabe, porque ele está ali, ele sofre a coisa, não tem como ele não defender os seus direitos, não ser a favor dele próprio. Então, essa lei da terceirização vai jogar para a precarização uma proporção maior de trabalhadores. Então, talvez no médio prazo, longo prazo, eu acho que tem a possibilidade de surgir, explodirem movimentos por aí. Agora, a gente tem que recorrer à história também para ver como é que lá no século XIX os caras se organizavam a partir do nada. Sindicato era proibido, líderes sindicalistas eram mortos, eram condenados, como situação no próprio do 1º de maio lá nos Estados Unidos, né, da origem da data, onde forjaram para condenar as lideranças sindicais. E mesmo assim eles se organizaram e conseguiram conquistar os direitos que, de uma certa forma, nós temos hoje. Então, quer dizer, pode acontecer, é possível acontecer, e a gente tem que construir isso. Isso não vai acontecer simplesmente porque as condições estão empurrando para isso. Tem que ter uma organização também para que a coisa aconteça. Então, Gil, eu estava pensando algumas coisas aqui para responder uma pergunta dessa. Não é fácil não, mas eu gostei da pergunta. Assim. Eu acho que os movimentos organizados, falando dos movimentos organizados que a gente tem hoje, eles não estão preparados para esse ataque. Dificilmente a gente vai conseguir reagir. Talvez a gente consiga, se a gente continuar mobilizando como a gente está e tentando crescer um pouco mais, talvez os movimentos organizados pelo menos consigam que esse Congresso pare um pouco esses ataques. Mas não é uma tarefa simples, não. Agora, pensar em movimentos autônomos, inclusive, eu queria destacar rapidamente, eu acho excelente movimentos autônomos. Eu acho que movimentos que surjam da base, né, a gente usa esse termo em relação aos trabalhadores, é excelente. Organização para o local de trabalho, que é esse debate que a gente pode fazer em outro momento também. População em geral também, obviamente de direita não, mas eu acho que muita gente que também acha que está fazendo independente ali, não está tão independente assim, está sendo influenciado, né? A gente tem aí um bom capital eu gosto de dizer também uma grande mídia aí em cima disso o tempo todo, né? Não é financiando parlamentares e outras questões aí. A gente tem várias vezes eventos culturais que ensinam também como se isso fosse que eu acho que a gente da esquerda tem que aprender a disputar mais o movimento cultural que se faz como subjetividade. Exatamente, você faz uma peça de teatro e a subjetividade pode ser uma comédia, mas aquela subjetividade está te ensinando alguma coisa, está te fazendo refletir sobre alguma coisa. Agora, eu acho assim, pelo que está sendo vendido, né, a Fiesp, por exemplo, fez um comercial e colocou na internet. Eu não vi na TV ainda, mas eu quase não assisto TV, então pode ser que tenha colocado na TV também. Onde ela coloca trabalhadores, características de trabalhadores terceirizados, mulher, negro, que é importante, que é uma parte, né? Tentou caracterizar um terceirizado. Não colocou ele, por exemplo, falando, né? Que ele tem características diferentes que não convenceriam tanto que ele seria um trabalhador terceirizado. Como eles falando do benefício, da terceirização. Só que você vê, a gente pelo menos que aqui vê tão artificial que é aquele comercial, mas talvez um cara que está lá no dia a dia hoje fala assim, não, de repente é melhor uma lei mesmo, sabe o que? Então talvez é isso, ele vai precisar ainda sentir mais na pele esse ataque, mas a minha preocupação maior é que do jeito que hoje a gente está, talvez mesmo sentindo na pele, a solução do cara vai ser assim, não, fui eu que não estudei o suficiente, sou eu que não estou trabalhando o suficiente, tudo isso que é vendido o tempo todo como verdade, né, que a gente sabe que não é, o cara está sendo na verdade altamente explorado, né, ele tem a força de trabalho dele que não está sendo remunerada como devia. Então, assim, se a gente tiver movimentos autônomos que consigam trazer esse movimento, como teve em 2013, seria excelente, e a gente tem que estar sempre de olho bem aberto
quando o pessoal de direita começar a aparecer disfarçadamente como tivesse preocupada com a gente. E só uma última reflexão que é importante fazer, a gente tem grandes ataques também, porque o governo federal diz que é de esquerda, né? E aí tá aliado com o PMDB, tá aliado com partidos tradicionais de direita, partidos que pregam preconceitos, né? E aí é difícil a gente que é da esquerda, a gente que falar que a gente é esquerda, isso aí que tá aí não é. Isso aí não é. Aí o cara fala, pô, mas o PT é esquerda há sei lá quantos anos. Sim. Quem é você agora para dizer que aquilo a gente lá vai pagar por muitos anos ainda pelo que o PT fez. Então, assim, eu acho que o melhor, se a gente conseguir hoje, é o trabalhador começar o debate, o trabalhador estudante também, né? Eu tenho, inclusive, no dia 29, perguntar, pô, tem muito estudante aqui. Eu falei, pô, que coisa excelente, né, cara, que tem muito estudante aqui. Primeiro que eles vão ser trabalhadores amanhã, e segundo que são parte da sociedade que tem que expressar hoje, né, enquanto estudante, seu posicionamento. Então, assim, quanto mais surgir focos de resistência, eu acho melhor, quanto mais mídias alternativas colocando o ponto de vista contrário a isso que tentam vender como ideal, a gente tem chances de barrar isso e chances de ter movimentos autônomos. Tem exemplos desses movimentos autônomos, uma greve que eu considero histórica, que foi dos garis, né, no ano de 2013 ou 2014, parabéns. Que é um exemplo, né? A gente, quando pensa em história, a gente pensa lá para trás. História pode ser o que foi ano passado também. Sim. Um sindicato patronal vendido, né, que os trabalhadores se organizaram autonomamente contra o sindicato, o presidente do sindicato indo na mídia desautorizando a greve, fizeram a greve por si só, uma greve enorme que parou-se na cidade, fez greve em pleno carnaval, que conquistou boa parte das pautas que eles estavam reivindicando e tiveram o apoio da população. Embora tenha tido as perseguições posteriormente, foi uma greve largamente vitoriosa. Quer dizer, a gente tem que ir lá perguntar para os caras da Conlurb como que eles fizeram para aprender com eles. Em breve a gente vai chamar a galera aqui também. A gente entrevistou até o Célio no Parque Madureira, pro filme que a gente está fazendo. Eu acho que é interessante colocar, eu acho que a fala de vocês vem muito nesse sentido também. Que o momento de crise, né, é também um momento de oportunidade. Como diziam os chineses. Exatamente. Obrigado vocês, obrigado Casarte. Participação. E obrigado você, Diego. Obrigado aí para quem tiver paciência de ver o filme até o final. Valeu.